que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Vamos lá então, pessoal, para a parte 4 do capítulo 13, Reencarnação, do livro Missionários da Luz. Sim. Paramos aqui no meio de uma frase aqui, de uma declaração, eu vou ler ela inteira, então, só para não ficar pela metade. Como vê, ao renascermos na crosta do mundo, recebemos com o corpo uma herança sagrada, cujos valores precisamos preservar, aperfeiçoando. As forças físicas devem evoluir como as nossas almas. Se nos oferecem o vaso de serviço para novas experiências de elevação, devemos retribuir com nosso esforço, auxiliando-as com a luz de nosso respeito e equilíbrio espiritual no campo de trabalho e educação orgânica. O homem do futuro compreenderá que as suas células não representam apenas segmentos de carne, mas companheiras de evolução, credoras de seu reconhecimento e auxílio efetivo. Sem esse entendimento de harmonia no império orgânico, é inútil procurar a paz. A conversação brilhante do orientador magnânimo e sábio sugeria sublimes questões. Entretanto, ele mesmo recordou-me o trabalho em curso e deu por findos os esclarecimentos daquela hora. Estávamos a 2 horas depois de meia-noite. Permaneciam agora ao nosso lado não somente Alexandre e os construtores, mas também diversos amigos espirituais da família. Congregando todos os companheiros em torno de si, como figura máxima daquela reunião, Alexandre falou gravemente. Agora, meus irmãos, penetremos a câmara de nossos dedicados colaboradores para que se efetue o júbilo da união espiritual. E depositando Segismundo nos braços da entidade que fora na crosta terrestre, a carinhosa mãe de Raquel acentuou. Seja você, minha irmã, a portadora do sagrado depósito. O coração filial que nos espera sentirá novas felicidades ao contato de sua ternura. Raquel bem merece semelhante alegria. Voltando-se para a assembleia ali congregada, explicou. Faremos agora o ato de ligação inicial, em sentido direto, de Segismundo com a matéria orgânica. Espero, porém, caros companheiros, a visita reiterada de todos vocês ao nosso irmão reencarnante, principalmente no período de gestação do seu corpo futuro. Não ignore o valor da colaboração afetuosa nesse serviço. Somente aqueles que semearam muitas afeições podem receber o concurso de muitos amigos. E Segismundo deve receber esse prêmio pelos seus nobres sentimentos e elevados trabalhos a todos nós, nestes últimos anos em que se devotou a grandes obras de benemerência e fraternidade. Logo após, penetrávamos o aposento conjugal, onde o espetáculo íntimo era divinamente belo. No leito de madeira, em macios lençóis de linho, repousavam 2 corpos que a bênção do sono imobilizava, mas ali mesmo, Adelina e Raquel nos esperavam em espírito, conscientes da grandeza da hora em curso. Despertando na esfera densa de luta e aprendizado, seus cérebros carnais não conseguiriam fixar a reminiscência perfeita daquela cena espiritual em que se destacavam como principais protagonistas. Contudo, o fato gravar-se-ia para sempre em sua memória eterna. Os amigos invisíveis do lar, companheiros de nosso plano, haviam enchido a câmara de flores de luz. Desde a meia-noite,
haviam obtido permissão para ingressar no futuro berço de Segismundo com o amoroso propósito de adornar-lhe os caminhos do recomeço. Mais de 100 amigos se reuniam ali, prestando-lhe afetuosa homenagem. Alexandre caminhou à nossa frente, cumprimentando carinhosamente o casal, temporariamente desligado dos veículos físicos. Em seguida, com a melhor harmonia, os presentes passaram as saudações, enchendo de conforto celeste o coração dos cônjuges esperançosos. O quadro era lindo e comovedor. Duas entidades ao meu lado comentavam fraternalmente. É sempre penoso voltar a casa, depois de havermos conhecido as regiões de luz divina. Entretanto, é tão sagrado o amor cristão que, mesmo em tal circunstância, sublime é a felicidade daqueles que o praticam. Sim, respondeu a outra. Segismundo tem lutado muito pela redenção, e nessa luta vem sendo um servo devotado de todos nós. Bem merece as alegrias desta hora. A esse tempo, observei que a entidade convidada a guardar o reencarnante se mantinha a pequena distância de Raquel, entre os espíritos construtores. Refletia sobre esse fato quando alguém me tocou levemente, despertando minha atenção. Era Alexandre que sorria paternalmente, elucidando-me. Deixemos os nossos amigos por alguns minutos no suave contentamento das expansões afetivas. Iniciaremos o trabalho no momento oportuno. Perplexo, diante dos fatos novos para mim, eu não acomodara o raciocínio em face dos múltiplos problemas daquela noite. Por isso mesmo, alucinantes interrogações vagueavam-me no cérebro. O orientador percebeu-me o estado da alma e, talvez por esse motivo, deu-me a impressão de mais paciente. Valendo-me daquele instante, indiquei Segismundo, recolhido nos braços acolhedores que o guardavam, e perguntei: Nosso irmão reencarnante apresentar-se-á mais tarde entre os homens, tal qual vivia entre nós? Já que as suas instruções se baseiam na forma perispiritual pré-existente, terá ele a mesma altura, bem como as mesmas expressões que o caracterizavam em nossa esfera? Alexandre respondeu sem titubear. Raciocine devagar, André. Falamos da forma pré-existente. Conseguiu? Nela Não significa... encomendado, não para de... Gente, tem um microfone aberto aí, por favor, fechem. Obrigada. Raciocine devagar, André. Falamos da forma pré-existente, nela significando o modelo de configuração típica, ou mais propriamente, o uniforme humano. Os contornos e as minúcias anatômicas vão desenvolver-se de acordo com os princípios de equilíbrio e com a lei da hereditariedade. A forma física futura de nosso amigo Segismundo dependerá dos cromossomos paternos e maternos. Adicione, porém, a esse fator primordial a influência dos moldes mentais de Raquel, a atuação do próprio interessado, o concurso dos espíritos construtores, que agirão como funcionários da natureza divina, invisíveis ao olhar terrestre, o auxílio afetuoso das entidades amigas que visitarão constantemente o reencarnante nos meses de formação do novo corpo, e poderá fazer uma ideia do que vem a ser o templo físico que ele possuirá por algum tempo, como dádiva da superior autoridade de Deus, a fim de que se valha da bendita oportunidade de redenção do passado e iluminação para o futuro, no tempo e no espaço. Alguns fisiologistas da crosta concordam em asseverar que a vida humana é uma resultante de conflitos biológicos, esquecidos de que muitas vezes o conflito aparente das forças orgânicas
não é senão a prática avançada da lei de cooperação espiritual. Sigismundo terá, então, insistir, uma forma física eventual, imprecisa por enquanto ao nosso conhecimento? O instrutor esclareceu sem demora. Se estivéssemos diretamente ligados ao caso dele, estaríamos de posse de todas as informações referentes ao porvir, nesse particular. Mas a nossa colaboração neste acontecimento é transitória e sem maior significação no tempo. Os orientadores de Segismundo, porém, nas esferas mais altas, guardam o programa traçado para o bem do reencarnante. Note que me refiro ao bem, não ao destino. Muita gente confunde plano construtivo com fatalismo. O próprio Segismundo e o nosso irmão Herculano estão de posse dos informes a que nos reportamos, porque ninguém penetra no educandário para estágio mais ou menos longo sem finalidade específica e sem conhecimento dos estatutos a que deve obedecer. Nesse ponto, o mentor generoso fez ligeiro intervalo e continuou em seguida. Os contornos anatômicos da forma física, disformes ou perfeitos, longilíneos ou brevilíneos, belos ou feios, fazem parte dos estatutos educativos. Em geral, a reencarnação sistemática é sempre um curso laborioso de trabalho contra os defeitos morais pré-existentes nas lições e nos conflitos presentes. Pormenores anatômicos imperfeitos, circunstâncias adversas, ambientes hostis constituem, na maioria das vezes, os melhores lugares de aprendizado e redenção para aqueles que renascem. Por isso, o mapa de provas úteis é organizado com antecedência, como o caderno de apontamentos dos aprendizes nas escolas comuns. Em vista disso, o mapa alusivo a Segismundo está devidamente traçado, levando-se em conta a cooperação fisiológica dos pais, a paisagem doméstica e o concurso fraterno que lhe será prestado por inúmeros amigos daqui. Imagine, pois, o nosso amigo voltando a uma escola que é a Terra. Assim procedendo, alimenta um propósito que é o da aquisição de valores novos. Ora, para realizá-lo, terá de submeter-se às regras do educandário, renunciando até certo ponto à grande liberdade de que dispõe em nosso meio. Não poderíamos, porém, indaguei, intitular semelhante prova de destino fixado? O instrutor aduziu com paciência. Não incida no erro de muita gente. Isto implicaria a obrigatoriedade de conduta espiritual. Naturalmente, a criatura renasce com independência relativa e, por vezes, subordinada a certas condições mais ásperas, em virtude das finalidades educativas. Mas semelhante imperativo não suprime, em caso algum, o impulso livre da alma, no sentido de elevação, estacionamento ou queda em situações mais baixas. Existe um programa de tarefas edificantes a serem cumpridas por aquele que reencarna, no qual os dirigentes da alma fixam a cota aproximada de valores eternos que o reencarnante é suscetível de adquirir na existência transitória. E o espírito que torna a esfera de carne pode melhorar essa cota de valores, ultrapassando a previsão superior pelo esforço próprio intensivo ou distanciar-se dela, enterrando-se ainda mais nos débitos para com o próximo, menosprezando as santas oportunidades que lhe foram conferidas. A essa altura, Alexandre interrompeu-se, talvez ponderando o tempo gasto em nossa conversação, e como quem sentia a necessidade de pôr termo à palestra, observou: todo o plano traçado na esfera superior tem por objetivos fundamentais o bem
e a ascensão. E toda alma que reencarna no círculo da crosta, ainda aquela que se encontra em condições aparentemente desesperadoras, tem recursos para melhorar sempre. Logo após, convidou meu orientador amigo a nos aproximarmos do casal. Recordou Alexandre que a hora ia adiantada e devíamos entregar aos cônjuges felizes o sagrado depósito. Os construtores, por intermédio do mentor que os dirigia, pediram-lhe fizesse a prece daquele ato de confiança, e observei que profundo silêncio se fizera entre todos. Dispunha-se o instrutor ao serviço da oração, quando Raquel se lhe aproximou e pediu humilde: Boníssimo amigo, se é possível, desejaria receber meu novo filho de joelhos. Alexandre aqueceu sorrindo e, mantendo-se entre ela, genuflexa, e Adelino, que conservava como nós outros de pé, que se conservava como nós outros de pé, extremamente comovido, começou a orar, estendendo as mãos generosas para o alto. Pai de amor e sabedoria, digna-te abençoar os filhos de tua casa terrestre, que vão partilhar contigo neste momento a divina faculdade criadora. Senhor, faze descer por misericórdia a tua bênção neste ninho afetuoso, transformando em asilo de reconciliação. Aqui nos reunimos, companheiros de luta no passado, acompanhando o amigo que retorna ao testemunho de humildade e compreensão de tua lei. Ó Pai, fortifica-o para a travessia longa do rio do esquecimento temporário. Permite que possamos manter sempre viva a sua esperança. Ajuda-nos, ainda e sempre, para que possamos vencer todo o mal. Concede aos que recebem agora um novo ministério de orientação do lar, com o nascimento de um novo filho, a tua luz generosa e santificada, que dissipa todas as sombras. Fortalece-lhe, Senhor, a noção de responsabilidade. Abre-lhes a porta de tua confiança sublime. Conserva-os na bendita alegria de teu amor desvelado. Restaura-lhes energias para que recebam jubilosos a missão da renúncia até o fim. Santifica-lhes os prazeres para que não se percam nos despenhadeiros da fantasia. Este, Senhor, é um ato de confiança de tua bondade infinita que desejamos honrar para sempre. Abençoa, pois, o nosso trabalho amoroso e, sobretudo, Pai, suplicamos tua graça para a nossa irmã que se entrega, reverente, ao divino sacrifício da maternidade. Unge-lhe o coração com a tua magnanimidade paternal. Intensifica-lhe o bom ânimo. Dilata-lhe a fé no futuro sem fim. Sejam para ela, em particular, os nossos melhores pensamentos, nossos votos de paz e esperança mais puras. Acima de tudo, porém, Senhor, seja feita a tua vontade em todos os recantos do universo, e que nos caiba, a nós, humildes servos de teu reino, a alegria incessante de reverenciar-te e obedecer-te para sempre. Calara-se Alexandre, observando eu que todo o aposento se enchia de novas luzes. Reconheci que de todos nós, entidades espirituais que ali nos congregávamos, partiam raios luminosos que se derramavam sobre Raquel em pranto de emoção sublime. Mas o fenômeno radioso não se circunscreveu a isto. Tão logo meu orientador se calara, alguma coisa parecia responder à sua súplica. Leve rumor, que apenas encontrava eco em nossos ouvidos, se fazia sentir acima de nossas cabeças.
Ergui-me surpreso e pude ver que uma coroa brilhante, infinitamente bela, descia do alto sobre a fronte de Raquel, ajoelhada em silêncio. Tive a impressão de que a auréola se compunha de turmalinas eterizadas, que miraculoso ourives houvera tornado resplandecente. Seu brilho feria-nos o olhar, e o próprio Alexandre, ao fixá-la, curvou-se reverente. A coroa sublime, sustentada por espíritos muito superiores a nós, que eu não podia ver, descansou sobre a fronte de Raquel. Notei, embora a comoção do momento, que o meu instrutor fez um gesto à depositária de Segismundo para que efetuasse a entrega do reencarnante aos braços maternais. Raquel, dando-me a impressão de que não via a luminosa auréola, ergueu os olhos rasos de lágrimas e recebeu o depósito que o céu lhe confiava. Alexandre estendeu-lhe a destra, ajudando-a a levantar-se, e vi que Adelino se aproximou da esposa, estreitando-a carinhosamente nos braços, beijando-lhe a fronte orvalhada de luz. Foi então, ó divino mistério da criação infinita de Deus, que a vi apertar a forma infantil de Segismundo de encontro ao coração, mas tão fortemente, tão amorosamente, que me pareceu uma sacerdotisa do poder da divindade suprema. Segismundo ligara-se a ela como a flor se une à haste. Então compreendi que desde aquele momento era a alma de sua alma, aquele que seria carne de sua carne. Alexandre recomendou aos amigos presentes, com exceção dos construtores, de Herculano e de mim, que se afastassem da câmara, conduzindo Adelino, confortado e feliz, a pequena excursão pelo exterior. E guiando Raquel com infinito cuidado ao corpo físico, disse-nos: agora, auxiliamos nosso amigo no primeiro contato com a matéria mais densa. Raquel acordara, experimentando no coração estranha aventura. Abraçou-se instintivamente ao companheiro adormecido, como um navegante feliz, ao sentir-se em porto de tranquilidade e segurança. Havia atravessado o espesso véu de vibrações que separa o plano espiritual da esfera física e não conservava qualquer reminiscência precisa da sublime felicidade de momentos antes. Todavia, seu sentimento de júbilo permanecia dilatado, suas esperanças transbordavam, e uma confiança imensa no porvir acalentava-lhe agora o coração. Seria mãe pela segunda vez? Pensava contente. Essa ideia, que lhe não despontava no cérebro por acaso, balsamizava-lhe a alma com deliciosa alegria. Estava pronta para o serviço divino da maternidade. Confiaria no Senhor como escrava de sua bondade infinita. Não via a esposa de Adelino, que Alexandre e os construtores espirituais lhe rodeavam a mente de sublime luz, banhando-lhe as ideias com a água viva do amor espiritual. Observando que a forma de Segismundo se ligara a ela por divino processo de união magnética, recebi a determinação do meu orientador para seguir-lhe de perto o trabalho de auxílio na ligação definitiva de Segismundo à matéria, indicando os órgãos geradores de Raquel e fazendo incidir sobre eles a sua luz. Alexandre preveniu-me quanto à grandeza do quadro sob nossa observação, acentuando respeitosamente: temos aqui o altar sublime da maternidade humana. Perante o seu augusto tabernáculo, ao qual devemos a claridade divina de nossas experiências, devemos cooperar na tarefa do amor, guardando a consciência voltada para a majestade suprema. Inclinei-me para a organização feminina de nossa irmã reencarnada
dentro de uma veneração que nunca até então havia sentido. Auxiliado pelo concurso magnético do mentor querençoso, passei a observar as minúcias do fenômeno da fecundação. Por meio dos condutos naturais, corriam os elementos sexuais masculinos em busca do óvulo, como se estivessem preparados de antemão para uma prova eliminatória, em corrida de 3 milímetros aproximadamente por minuto. Surpreendido, reconheci que o número deles se contava por milhões e que seguiam em massa para frente em impulso instintivo na sagrada competição. No silêncio sublime daqueles minutos, compreendi que Alexandre, em vista de ser o missionário mais elevado do grupo em operação de auxílio, dirigia os serviços graves da ligação primordial. Segundo depreendi, ele podia ver as disposições cromossômicas de todos os princípios masculinos em movimento, depois de haver observado atentamente o futuro óvulo materno, presidindo ao trabalho prévio de determinação do sexo do corpo a organizar-se. Após acompanhar profundamente absorto no serviço a marcha dos minúsculos competidores que constituíam a substância fecundante, identificou o mais apto, fixando nele o seu potencial magnético, dando-me a ideia de que o ajudava a desembaraçar-se dos companheiros para que fosse o primeiro a penetrar a pequenina bolsa maternal. O elemento focalizado por ele ganhou nova energia sobre os demais e avançou rapidamente na direção do alvo. A célula feminina, que em face do microscópico projetil espermático se assemelhava a um pequeno mundo arredondado de açúcar, amido e proteínas, aguardando o raio vitalizante, sofreu a dilaceração da cutícula, à maneira de pequenina embarcação torpedeada, e enrijeceu-se de modo singular, cerrando os poros tenuíssimos, como se estivesse disposta a recolher-se às profundezas de si mesma, a fim de receber face a face o esperado visitante, e impedindo a intromissão de qualquer outro dos competidores que haviam perdido a primeira posição na grande prova. Sempre sob o influxo luminoso magnético de Alexandre, o elemento vitorioso prosseguiu a marcha, depois de atravessar a periferia do óvulo, gastando pouco mais de 4 minutos para alcançar o seu núcleo. Ambas as forças, masculina e feminina, formavam agora uma só, convertendo-se ao meu olhar em tenuíssimo foco de luz. O meu orientador, absolutamente entregue ao seu trabalho, tocou a pequenina forma com a destra, mantendo-se no serviço de divisão da cromatina, cujas particularidades são ainda inacessíveis à minha compreensão, conservando a atitude do cirurgião seguro de si na técnica operatória. Em seguida, Alexandre ajustou a forma reduzida de Segismundo, que se interpenetrava com o organismo perispíritico de Raquel, sobre aquele microscópico globo de luz, impregnado de vida, e observei que essa vida latente começou a movimentar-se. Havia decorrido precisamente 1/4 de hora a contar do instante em que o elemento ativo ganhara o núcleo do óvulo passivo. Depois de prolongada aplicação magnética, que era secundada pelo esforço dos espíritos construtores, Alexandre aproximou-se de mim e falou: Está terminada a operação inicial de ligação. Que Deus nos proteja. Sentindo a admiração com que eu seguia, agora, o processo da divisão celular, em que se formava rapidamente a vesícula de germinação, o orientador acentuou: o organismo maternal fornecerá todo o alimento para a organização básica do aparelho físico, enquanto a forma reduzida de Segismundo, como vigoroso modelo, atuará como imã
entre malhas de ferro, dando forma consistente à sua futura manifestação no cenário da crosta. Estava boquiaberto diante do que me fora dado observar, e sentindo que o fenômeno da redução perispiritual do Segismundo era um fato espantoso aos meus olhos, acrescentou bondosamente o instrutor. Não se esqueça, André, de que a reencarnação significa recomeço nos processos de evolução ou de retificação. Lembre-se de que os organismos mais perfeitos da nossa casa planetária procedem inicialmente da ameba. Ora, recomeço significa recapitulação ou volta ao princípio. Por isso mesmo, em seu desenvolvimento embrionário, o futuro corpo de um homem não pode ser distinto da formação do réptil ou do pássaro. O que opera a diferenciação da forma é o valor evolutivo, contido num molde perispíritico do ser que toma os fluidos da carne. Assim, pois, ao regressar à esfera mais densa, como acontece a Segismundo, é indispensável recapitular todas as experiências vividas no longo drama de nosso aperfeiçoamento, ainda que seja por dias e horas breves, repetindo em curso rápido as etapas vencidas ou lições adquiridas, estacionando na posição em que devemos prosseguir no aprendizado. Logo depois da forma microscópica da ameba, surgirão no processo fetal de Segismundo os sinais da era aquática de nossa evolução. E assim por diante, todos os períodos de transição ou estações de progresso que a criatura já transpôs na jornada incessante do aperfeiçoamento, dentro da qual nos encontramos agora, na condição de humanidade. A hora ia muito avançada. Sentindo que Alexandre não se demoraria, acerquei-me ainda uma vez do quadro de formação fetal. O óvulo fecundado animava-se de profunda vida, evoluindo para a vesícula germinal. O orientador amigo convidou-me à retirada e falou: meu trabalho está fino. Entretanto, André, considerando as suas necessidades de valores novos, poderei solicitar aos construtores a aquiescência de sua cooperação fraterna nos serviços protetores, sempre que você conte com a oportunidade de vir até aqui. Rejubilei-me encantado. Efetivamente, não desejava outra coisa. Aquele estudo de embriologia sob novo prisma era fascinante e maravilhoso. Enquanto dava expansão à minha alegria íntima, o obsequioso mentor combinava providências relativas ao meu concurso e aprendizado simultâneos, ouvindo os companheiros. Daí a momentos, quando trocávamos saudações de despedida, Herculano, com muita simpatia e acolhimento, declarou que permaneceria à minha espera, sempre que eu pudesse voltar à residência de Adelino para colaborar nos trabalhos de proteção. Final do capítulo 13. A gente vê a coisa, o que mais impressiona é que todas essas informações elas foram descritas em 1945. Tá? 1945. O próprio André Luiz, que havia aí sido cientista, médico cientista, ele não tinha o conhecimento e nem era uma pessoa que o que fosse de invenção ou de descoberta ou de aprimoramento científico, ele tinha acesso. E ele, lá do outro lado, recebe informações de como se dá o processo do embrião, da fecundação como um todo, com detalhes que ele não tinha aqui na Terra, no mundo desencarnado. A gente vê o quanto que lá sempre está mais avançado, claro, mundo espiritual ou mundo paralelo, né, superior ao nosso. Né? Lá também, nas áreas mais densas em relação à crosta terrestre, também lá não tem conhecimento nem do que nós temos aqui. Então, tem que sempre avaliar esse aspecto. E
mais do que essas informações, a gente vê assim, bem lá no início, que até foi o final da semana passada, quando o Alexandre fala do organismo humano sobre a questão do sal marinho, como se fôssemos um oceano, né? O nosso corpo, ele, na realidade, em cada célula, ele é um universo. E cada átomo, nós já falamos da semana passada, retrasada, todo átomo também tem uma constituição que se encadeia. E aí que está lá, tudo se encadeia do átomo ao arcanjo, que já foi átomo. E a gente vê como que é bonito tudo isso, essa questão nossa de a gente ver as comparações, a gente vai ver por que estão nosso suor, as nossas secreções são salgadas, porque nós somos um pedaço da evolução marinha. E tudo começa na água. A gente vai ver que nos mundos ao qual nós temos um comprimento de onda, isso até para a gente compreender essa questão de espiritual, o mundo dos encarnados. O nosso comprimento de onda, que a Terra nos dá a condição de evoluir como uma escola, ela necessita da água. Por que os cientistas procuram água na crosta de outros planetas? Porque buscam a forma de expressão da vida como nós temos aqui na Terra. Não quer dizer que não tenha vida nos outros planetas, não quer dizer que nesses mundos paralelos envolvidos em outros planetas não há vida. Claro que há vida, mas não tem a vida com o nosso comprimento de onda, porque nós temos que ter aquela situação em que tem a água que dá condição de evolução espiritual do princípio inteligente. Quer dizer, nós começamos lá do princípio inteligente. O princípio inteligente, ele vai interagindo com o reino mineral, vegetal, a chegar ao animal, mas necessita do quê? Da água. E a gente compreende isso para perceber o mundo espiritual como ele é. O mundo crustal nosso, terrestre, no sistema solar, não há igual. Não há igual. Não adianta ficar procurando, até por uma questão até científica de percepção. Não precisa ir aos planetas para perceber isso. Mas a vida pulsa em todas as circunstâncias dos mundos paralelos. Né? Muitas são as moradas do Pai. Não é a morada lá, quando ele busca um extraterrestre, lá num outro planeta, de um outro sistema. Claro que existe, mas até lá, existem muitos outros mundos paralelos, não existe o vazio. Existe mundo terrestre, ou seja, crosta terrestre com essa água, com o nosso comprimento de onda, existe. Tanto existe porque não teria lógica nenhuma nós temos hoje 7, 8 bilhões de pessoas encarnadas. Onde é que estavam esses espíritos há 100 anos atrás? Onde é que estavam há 300 anos atrás? Não deu nem tempo do princípio inteligente, porque foge a nossa compreensão do tempo de evolução. Estava onde? Em crostas semelhantes à Terra em outros sistemas. E o que... mas e essa distância, tantos mil ou milhares, milhões de anos-luz, sob o ponto de vista espiritual, a distância ela é relativa. Nós não temos... Aí a gente vê também por que esses satélites, ou essas naves, as cápsulas que são colocadas num processo de velocidade imensurável à nossa compreensão. Porque a gente vai ver a estação espacial que está lá em órbita, ela não está parada. Em relação a nós, ela está num processo girando, mas não tem a sensação, porque não tem gravidade lá. Entendeu? Então, por isso que é elíptico, né, isso. Então, a gente aprofundar, a gente não tem nem tanto conhecimento e cérebro para compreender todas essas coisas. Graças a esses conhecimentos que vêm lá, desses mundos paralelos, intuitivamente, sobre o processo do plano organizado, ou seja, do projeto que já foi estabelecido para determinados espíritos que reencarnam como o Segismundo, não ele,
caso, mas eu digo assim, reencarnam que no seu programa vai estar o desenvolvimento de determinados conhecimentos do outro lado e que, às vezes, até se distanciam do aspecto religioso, e às vezes tem um pensamento transcendental, mas trazem informação. E é por isso que evolui a ciência, por isso que evolui no nosso mundo, porque vem espíritos com essa tarefa. E aí a gente vê assim, por que então existe o processo da reencarnação? A reencarnação ela é necessária para o espírito evoluir. Esse é o grande assim, fundamento da reencarnação. A reencarnação, por mais mecânica que seja, ela é para evoluir. A gente sabe até de espíritos que compulsoriamente vêm, às vezes ficam algumas horas, ou alguns dias, ou tão pouco, está remodelando o seu corpo espiritual. Está lá no Livro dos Espíritos. O que é o corpo espiritual, o perispírito? É o modelo organizador biológico que dá a condição para que o espírito se manifeste. Ou seja, olha a pergunta que fez o André Luiz para o Alexandre. Perguntou, ele vem com o mesmo tamanho, com a mesma forma? Aí a gente tem que ter, aí cabe a nós, a gente já está estudando, não é de hoje isso, e tem outras obras, a reencarnação se dá por 4 fatores. Tá? O fator genético, que é o óvulo e o espermatozoide, essa junção. O corpo espiritual do espírito anterior, ou seja, todo o somatório que ele tem no seu molde, modelo organizador biológico. E o quarto componente é exatamente aquele impulso que a gente viu ali, a hora que vem, no caso do Segismundo, olha, não foi uma reencarnação do nada, foi uma reencarnação em que ele adquiriu um determinado mérito, não tanto pelo seu passado, nada do passado, porque ele era um criminoso, ele matou Adelino, tá, com facadas 100 anos antes, e levou a derrocada de uma família, do próprio Adelino, da Raquel, a gente sabe lá pelos capítulos anteriores. Então, ele matou o Adelino com uma facada e agora vai ser filho do Adelino, claro, todo esse processo de reaproximação que a gente já viu, né, envolvendo o próprio Alexandre e o Herculano, fundamentalmente, que eram amigos dele naquela encarnação. Mas ele sucumbiu, ele caiu. Aí vejam assim, o que dá para nós até de estímulo, né? Por mais que a gente caia, ele não foi no processo reencarnatório que ele adquiriu méritos, foi fundamentalmente a postura que ele teve no mundo espiritual. Ele, lá no mundo espiritual, ele pediu licença ao plano superior e foi permitido a ele constituir grupos de estudo de auxílio, tipo um posto avançado, um centro espírita, lá no mundo espiritual. E serviu incessantemente durante longos e longos anos. E quando foi projetar sua nova encarnação, adquiriu esse mérito. Mesmo assim, a gente vê assim, pô, é o fim do mundo, o que vai ser da minha vida, por mal que eu já fiz, ou que eu já compactuei, o tempo que eu perdi. No mundo espiritual, despertando a consciência, não tem essa coisa, então vou reencarnar. Para preparar melhor a encarnação e adquirir esse determinado mérito, olha quantos espíritos encarnados e desencarnados acompanharam o processo dele de reencarnação. Mais de 100 amigos espirituais, amigos encarnados e desencarnados, ou seja, aqueles que estavam desdobrados pelo sono ou por alguma distração, porque tem esse processo também de desdobramento, a gente conhece muito pouco. Existe o desdobramento em estado de vigília. Isso é difícil dizer para alguns que aí ficaram assim, cristalizados no estudo do espiritismo, é só dormindo. Não. É possível se desdobrar e estar em 2 lugares ao mesmo tempo ou mais, né, conforme o processo espiritual de cada um, por
direcionamento está presente em outros. Isso se sabe, né, por médiums, né, o Chico Xavier, o Eurípides Barçanufo e muitos outros, e se sabe que isso é inerente à individualidade humana, mas nós não percebemos, mas a gente tem que ter presente. A gente vai lá estudar as leis da apometria, e desdobramento, aí vai lá, nas leis da apometria, então tá desdobrando o médio. O que faz o médio numa mesa mediúnica? Dorme? Não dorme. Perde a consciência? Não perde. E por que é dado um comando para se desdobrar? Para se conectar com esse outro. Pode estar à distância, sem ter a consciência plena, estar em sintonia. O que acontece conosco quando a gente tem uma preocupação com alguém, um zelo, no processo de oração, o que é? Nada mais é do que um direcionamento do pensamento que nos leva a um processo de desdobramento. Isso pode ser por diversas formas, a forma produzindo energias mais densas, deletérias, o processo de beber, bebida alcoólica, a droga, a medicação induzida, que leva muitas vezes até o processo esse né, da dor, por exemplo, quando se toma um calmante ou um analgésico forte, nós desdobramos. O que é anestesia? Nada mais é, a ciência até não diz isso, mas a ciência sabe que se dá dessa forma. Faz com que há um desprendimento nervoso das nossas glândulas nervosas, das conexões nossas com o corpo físico, que esse desdobramento permite que o corpo, sendo cortado, tendo determinadas incisões, ele não vá sentir a dor. Esse é o fundamento da anestesia, é esse. É uma indução, lógico, em benefício, a própria avanço da ciência. O desdobramento por uma distração, por um pensamento transcendental, uma música de elevação, de vibração superior ou inferior também, vai pegar lá uma música que nos conecta, uma energia, também há essa conexão, há um desdobramento. Então, isso é muito bonito quando se vê esses detalhes que são dados aí pelo Alexandre, né, e o André Luiz, durante todo esse processo do reencarne, de a gente perceber como que se dá tudo isso e o quanto que é bonito tudo isso. Né? A gente vê ali a impressionante descrição da fecundação. Vê o que ele diz ali, que a gente até aprendeu depois no colégio, mas naquela época falando da corrida do espermatozoide, buscando o quê? O instinto dele. Olha a coisa animalesca da fecundação, de buscar o óvulo. A corrida dos espermatozoides atrás do óvulo, até que perfure a cápsula da cromatina que vai gerar depois o embrião. E aí a gente também pode avançar em outros assuntos, que é o congelamento, como se faz dos embriões e tudo. Então, quer dizer que o embrião que está congelado tem um espírito? Não, não. Porque está também no Livro dos Espíritos, isso eu demorei a entender isso, fiquei muito em dúvida durante anos, o processo de fecundação, há um espírito associado? A resposta dos espíritos superiores ao Kardec é não, e dá o porquê, né? Nem todos, porque vós não sabeis, quer dizer, não tínhamos isso lá, 1857. Então, essa informação se tem hoje que há fecundações que não estão vinculadas ao espírito. Esses embriões teriam sentido em ficarem os espíritos congelados durante anos, meses, sei lá, quando ficam esses embriões, que até são depois fecundados, dão a condição para reencarnar? É avanço da ciência. Nós não compreendemos em detalhes. É possível que tenha um espírito vinculado? É possível que tenha espírito na fila. Sabe que para dar certo, vai ter que ser daquela forma. Não quer dizer que o próprio espírito reencarnante, mas sim
esses amigos espirituais, que o Segismundo, com todo o seu débito, com todas as suas... Embora o grande esforço que ele fez para se redimir, para subir, tinha 100 pessoas assistindo. Veja a complexidade do processo da fecundação e o quanto que a gente tem que ter o compromisso de manter a oportunidade da reencarnação. Manter todo esse projeto, né, que não é uma encarnação luminar, é apenas uma encarnação de esforço, de mérito, né, de empenho de diversos espíritos, como se vê ali mais de 100 presentes, é esse processo da junção que deu a oportunidade à reencarnação do Segismundo. E também para a gente saber outros detalhes. O espírito, o perispírito, o corpo espiritual, não existe a miniaturização ao tamanho do feto com o embrião. Ele não fica com aquele tamanho, ele tem um tamanho reduzido, recebe quer dizer, ele perde muita energia, perde massa, né? Ele perde a energia dele, fica mais etérea, é um corpo espiritual reduzido, mas não ao tamanho do embrião. E aí também, quem sabe, se percebe por aí por que o processo de gestação se dá de uma forma mais definitiva do vínculo do espírito com a mãe através de algumas semanas, né? Diz aí 4, 6 semanas, 7 semanas. Um espírito como Jesus, já falamos isso, e outros espíritos luminares, não ficaram 9 meses na barriga da mãe. Há muitos espíritos que ficam vinculados ao compromisso de reencarnar, mas não significa que ficam ali adormecidos. Então, existe também mais informações que a gente tem que avançar e vamos conseguir essas informações, seja aqui desse lado, aqui, pelos estudos, informações que chegam, e também lá no mundo espiritual. E muitas das coisas nem lá no mundo espiritual, porque há muitas indagações, perguntas dos espíritos que são relacionadas lá do outro lado, e os instrutores dizem, não, isso aí não é dado ao momento de saber, mas mais adiante vamos perceber todas essas situações. Também fala o Alexandre sobre a questão do destino e fatalismo, que ele estava falando antes de iniciar a aula. Tudo que ocorre durante a existência numa encarnação em que nós não damos causa é destino. Nem sempre também o destino significa que ele seja fatal, ou seja, fatalismo, como diz ali o Alexandre. Ou seja, vamos pegar o caso do Segismundo, que é esta encarnação. Ele, por ter matado, ele cometeu um homicídio contra o Adelino 100 anos antes, matou com uma faca pontiaguda no coração, e o Adelino desencarnou. Ele agora vai reencarnar, que está todo esse projeto, todas as coisas que ele vai, assim, as coisas determinantes. Ele vai vir a lei de causa e efeito, né? Ação e reação. Não vem no Adelino o problema cardíaco, vem nele. Então, ele vai reencarnar com uma cardiopatia e que, na época em que ele matou o Adelino, vai se acentuar aquele problema cardíaco para ele, que ele vai levar até os seus últimos dias. Isso é o destino, isso é o karma, isso é o efeito. Aí a pergunta que a gente pode fazer, é possível modificar isso? Sim, é possível com a resignação, com a oração, receber por mérito do esforço o alívio daquela dor e a força necessária para suportar aquela dificuldade, aquela dor. Vejam só o quanto
que as chamadas, entre aspas, as doenças kármicas, isso é teu karma, isso é tua cruz, isso é teu coisa, isso vem contigo, isso não adianta. Aí vamos lá para uma sessão, vamos que tenha informação, uma informação igual do Segismundo, ou alguém faz um paralelo, né? Leu o livro e agora tenta enxergar nos outros, quando está em atendimento, enxergar um problema que ele vai dizer, é carne, isso aí tu tem que enfrentar, isso aí é assim mesmo. Não, não é assim. Tem que enfrentar com resignação, de aceitar aquela adversidade e procurar compensar fazendo outras coisas, servindo, ocupando tempo, ocupando a cabeça em conexão com o alto, agradecer as outras coisas. Tem problema na cardiopatia, não importa eu saber aqui os detalhes do que levou a essa cardiopatia. Não precisa e nem deve o espírito encarnado saber, isso é um problema que eu adquiri há 100 anos atrás. Não, é saber que, bom, com o acesso à ciência, a evolução da ciência, a evolução tecnológica, não há um alívio, não há medicação, alívio não, uma cura definitiva. Eu vou fazer o quê? O que está ao meu dispor? Olha, o médico disse que determinada medicação alivia e tudo. Essas pessoas, quando encontram a ocupação da mente e não ficar cristalizado na doença, ocupar a mente, pensar em outras coisas, dar mais valor às coisas que ficam com o espírito no porvir, no futuro, se ocupar servindo, pensando no bem, essas pessoas encontram o alívio, ou seja, conseguem superar o karma, algumas vezes até associado a um problema que possa levar ao encurtamento da encarnação, consegue até uma moratória de passar mais um tempo ainda encarnado para enfrentar outras necessidades e complexidades que são inerentes a cada um de nós. Entendeu? Então, eu acho assim, o quanto que esse texto, esse capítulo, a gente já está aí no quarto encontro estudando e comentando, o quanto que tem de coisas para a nossa vida. Porque se tudo que a gente estuda, se não tiver o ideal de conscientização individual e compartilhar, ou seja, não vai sair a repetir para os outros para querer fazer ensinamento e tal, e pregação, não. Mas que, à luz desse conhecimento, nós podemos ampliar a nossa consciência de conseguir compreender situações que estão ao nosso lado, com a nossa família, os nossos afetos, as nossas relações, e assim sucessivamente. Então, eu acho assim, o quanto se a gente fosse pensar cada assunto, não desse capítulo, de outros, se juntar com outras coisas que já se leu e estudou, o quanto que é rico tudo isso, e compreender como se dá esse processo da encarnação e, ao mesmo tempo, se a gente for avançar lá, como já estudamos lá no Mensageiros e outras situações, o desencarne. Tudo que se dá é uma oportunidade de evoluir e depois tem o próprio regresso. Todo esse processo também de reinserção na matéria tem o lado de falências, de dissipação dessas energias para o retorno ao chamado plano espiritual, aos outros mundos, aos mundos paralelos. Eu não sei, nós já estamos agora sobre a hora, se tiver aí alguma pergunta ou não, senão a gente vai já encerrar por aqui. Ô, Francisco, eu tenho uma dúvida ali, né? Bem na hora a nossa internet caiu, mas não sei se tu falou. Estava falando dos embriões. No caso da fertilização, o espírito ele deve se unir ao embrião depois que ele é colocado no organismo da mãe, ou depois ainda de um tempo, mais ou menos, né? É possível antes, provavelmente essas equipes chamadas ali construtores já sabem se vai vingar ou não o embrião, e o embrião ser compatível com o projeto do próprio espírito reencarnante. E aí essa união pode se dar
vai se dar provavelmente no processo quando ele é congelado, lá parece que ele é congelado em nitrogênio líquido, né? E é colocado no útero da mulher, e é ali que vai se dar, até porque também da mesma forma que está se vendo ali, ó, a reencarnação que se dá com o fator genético e o próprio perispírito, simplesmente nós vamos ter dois componentes já entrelaçados, que é o espermatozoide e o óvulo. O perispírito, o corpo espiritual vai se associar com aí conforme o plano que ele tem para o seu futuro. Então, isso vai se dar, se vai se dar é um dia, 2 dias, 3 dias, provavelmente não seja no momento que esteja ainda congelado, né? Porque aí é um processo também que vai se dar. E assim como não há vinculação definitiva de todos os espíritos quando estão em processo de reencarne. O Segismundo vai estar adormecido, vai estar junto com ela, mas ele também vai sair daquele corpo, e aí o seu cordão de prata, o desdobramento dele vai estar vinculado, ele não vai ficar dia e noite com a mãe vendo tudo, ele vai ter um processo de sonolência e de despertar às vezes, e conforme o espírito mais instruído, não vamos falar de evoluído só, né? Mas de instrução, de percepção. Aí vem uma característica também individual do espírito, que nós somos o que fomos. Então, é mais atilado, é mais isso, é mais ansioso, vai trabalhar também isso. Pô, tá ansioso até durante a gravidez, tá vendo, querendo ver tudo que a mãe acompanhar. Essa ansiedade, tudo acompanha o próprio espírito, que é o espírito que vai reencarnar. Não é a mãe nem o pai, vão dar a condição genética para se formar, e aí ela vai ter que ser compatível, não conforme a elaboração daquele plano. Nem todas as encarnações têm esse plano, né? Isso que o Segismundo já disse, volto a dizer que ele não era um espírito evoluído, mas esforçado, e esse esforço é o que o mundo espiritual superior leva muito em conta. E isso que nos estimula. Se a gente se esforçar para ser melhor, esse esforço é percebido no mundo espiritual. Felizmente é assim, imagina só se fosse assim, agora tudo que eu fiz eu tenho já pela frente, meu caminho já está andado. Não, não tem. É sempre, isso vale até para a nossa vida. Não tem essa coisa, cheguei até determinada idade, já fiz tudo. Isso aí é boca para fora, porque tudo, incessantemente, até hoje o Pai trabalha, está lá Jesus dizendo. Então, essa simbologia de assim, agregar, já está com limitações físicas, já está isso, há sempre alguma coisa a fazer, a pensar, ou a direcionar, né? Muitas vezes é uma palavra amiga, um gesto, um olhar, um sorriso, seja o que for. Os braços cruzados para dizer assim, olha, agora não tenho mais o que fazer, agora vai chegar do outro lado de braços cruzados também, até que vai se dar conta. Agora, quando se dá conta, como o Segismundo, isso felizmente ele se deu, quando se dá conta, a oportunidade que vem logo à frente, por maior que seja a dificuldade, ele demonstrou dificuldade não é fácil, temor, medo, será que vai ser mesmo como eu estou pensando? Me ajuda, e Herculano, olha um espírito aí, né? Uma dimensão que circunda lá o nosso lar, com o Alexandre, que provavelmente seja ali o Emmanuel, né? E outros, e ele vai ser o amigo espiritual que vai acompanhar. Isso já se viu também, tem uma primeira idade, até os 7 anos, né? O espírito é muito acompanhado por mais de um, não deixa o abandono, porque para vingar uma encarnação não é fácil, né? Então, é a primeira idade, então é dos 7 aos 14, começa a dar o poder do exercício do poder da vontade, livre arbítrio. Então, o adolescente que aos 14, 15, vai ser deixado a decidir. Não pode ficar um espírito, faz isso, faz aquilo. Não, assim, dá a orientação no lado geral e conforme aí seu espírito, em oração, estou me sentindo isso, estou na dúvida, aí sim, pedir e obtereis. Aí a gente pede e, se for sincero o pedido, essa ajuda espiritual vai se trazer. Felizmente também é assim. E aí o poder da oração, de nos aliviar nos momentos de dor,
de incompreensão. Por que a minha vida é assim? Por que vai acabar com isso dessa forma? Por que aquela coisa de lamentar é dar forças. E aí vai direto. Olha como funciona aí direto. Vai direto a Jesus. Em nome dele, alguém vai interceder por nós. Precisa ficar querendo dedicar. Vai direto. Faça o exercício no momento da dificuldade e da gratidão. Direto a Jesus e veja o quanto que o Espírito se alivia. O quanto que aparece na nossa frente saídas, opções, alívios, né? Alívio, porque às vezes a dificuldade é a mesma nossa um dia e no outro dia, às vezes até mais grave adiante. Mas como é que hoje eu estou melhor diante desse obstáculo? Se me acontecesse isso antes, seria o fim do mundo. Aí aquelas pessoas que dizem, eu fico para morrer, eu fico para não sei o quê, lamentando, as pessoas gostam do e os outros têm que ouvir o ai, porque aí contagia aquela coisa. Agora, aquela busca interior do silêncio, direto a Jesus, pede força para enfrentar isso, eu tenho um compromisso de procurar ser melhor, de seguir um caminho melhor, procurar colocar em prática o Evangelho, que mesmo assim a gente não compreende muito bem, mas que à luz da nossa compreensão a gente possa ser uma pessoa melhor. E essa conexão ela se dá ao natural, e é muito bonito, quando a gente fortalece muito a nossa fé quando a gente vê os resultados. Eu acho que é isso, então, pessoal. A gente passou do horário, nós, mais uma vez, semana que vem, não na outra, né, que a gente retoma tudo normal, e aí vai dar para fazer um capítulo, talvez por cada encontro. Tá? Então, vamos elevar nosso pensamento a Jesus, ao nosso amigo incomparável, de todas as horas, de todas as vezes que nós tenhamos a necessidade de pedir, nos esclarecer, e os seus mensageiros possam estar sempre junto conosco, à luz da nossa pretensão, do nosso pedido, na nossa invocação, mas também, como não poderia deixar de ser, da gratidão, essa eterna, de agradecer a espiritualidade, agradecer a Jesus, ao nosso Pai, nosso Criador, que nos dá a força necessária a enfrentar o nosso dia a dia. E, felizmente, hoje, mais conscientes do que ontem, que a gente possa, adiante, ter a compreensão máxima da vida, para que um dia a gente possa regressar ao plano espiritual. Antes disso, a gente possa servir em toda a nossa capacidade física, em toda a nossa capacidade espiritual, servir incessantemente em nome de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, Senhor, e que assim seja. Só então, pessoal.